nossa série de mensagem, né, em alusão ao Natal, que está denominado como o espetáculo do Natal. Então nós vamos dar continuidade, aproveitando aí a época, né, que se aproxima, já semana que vem. Então quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gálatas, ou ligar a Bíblia, né, no livro de Gálatas. Nós vamos ler o capítulo 4, o versículo 4, depois nós vamos retornar para o capítulo 3, a partir do versículo 23, porque aí fecha a ideia do versículo 4. Vamos lá? Diz assim a palavra. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4, diz assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Vamos lá estender um pouquinho até o 5. Diz assim também. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela porção lida da tua palavra, Deus, que ela possa ser transmitida da melhor forma possível, ó Deus, e que corações sejam tocados, ó Pai. Assim que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse, vamos retornar aqui para o capítulo 3, e o versículo 23, que diz assim. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerramos para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei não serviu de guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. O capítulo 4 diz assim também. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E aí ele fecha dizendo, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Até aí. Antes da gente situar um pouco na palavra, eu preciso falar da condição do homem, nessa busca dele pela a plenitude dos tempos. Quando a gente fala em plenitude, traz a ideia de perfeição. A ideia de que quando tudo for começar a dar certo, o tempo em que tudo começar, nós nos vemos livres de corrupção e de tudo aquilo que nos aflige. Então, a palavra plenitude, ela traz essa ideia de perfeição. Mas a humanidade, ela está caída. Ela está caída em seus desejos, em seus pecados, e ela fica nessa busca de tempos em tempos, e nessa busca numa era em que as coisas começarão a dar certo, e que a humanidade irá alcançar o estado em que tudo irá funcionar de forma harmoniosa. Esse é o desejo do coração da humanidade, de chegar a uma época em que tudo dê certo, chegar a uma época em que as nossas angústias e as nossas aflições, elas, se não tiver um fim, seja ao menos minimizado. Então,
houve um período na história, ali na Idade Média, né, século XVI, XVII, XVIII, que estava acontecendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Explodiu inicialmente ali a Reforma Protestante, ali no ano de 1517, mais ou menos, e novas perspectivas começaram a ser criadas, né? A igreja antes que dominava, ela começou a ser questionada durante o período da Reforma, mas não só isso. Um tempo mais à frente, ali, em torno de 100 e poucos anos após a Reforma, surgiu também, a Reforma ainda estava acontecendo em vários outros países, quando surgiu um outro movimento chamado de Iluminismo. Então, com o advento do Iluminismo, a ideia em que a razão ela tinha se tornado norteador para o desenvolvimento de uma sociedade ideal. Então, o homem caído, aproveitou esse embalo da Reforma e também passou-se a questionar não só a igreja dominante da época, mas também a própria fé. E começou a dar vazão à razão. Então, crescia esse sentimento de que a razão seria o norteador, para o desenvolvimento de uma sociedade ideal. A sociedade passou a respirar novos ares e, a partir daquele momento, o mundo passaria a ter novas perspectivas, ao passo em que a tecnologia ali, ela também começava a se desenvolver. Basta a gente ter ideia que a imprensa ela foi criada mais ou menos também naquela época. Inclusive, ela ajudou a disseminação das teses de Lutero. A imprensa recém-criada, ela ajudou na disseminação das teses de Lutero, porque ficou mais fácil de imprimir as coisas. Então, você vê que a tecnologia ali ela já começava também a se desenvolver. Então, mas aí, depois de galgar esse tempo, em que a Reforma estourou, em que chegou o movimento do Iluminismo, também, com o fim dele, trouxe algumas guerras dentro da própria Europa, começando ali na Reforma Francesa e depois nas guerras napoleônicas. Então, o mundo começa a ter novas perspectivas. A Revolução Industrial, depois disso, ela também dá esse sentimento de algo novo. Ela proporcionou o desenvolvimento da filosofia, do racionalismo e do desenvolvimento do eu moderno. O que a gente chama de modernidade. A época da modernidade, ali, após a Revolução Industrial, então, a época da modernidade. Então, traz, de eras em eras, traz aquele sentimento, agora vai. Agora chegou a plenitude do tempo. Agora as coisas estão andando. Só que a sociedade ela passa a olhar para o futuro e passa a ter um grande otimismo. A indústria, a tecnologia, a ciência vai trazer esse progresso humano tão esperado. O ser humano ele vai alcançar o seu nível mais alto através do progresso e da razão. E de todas as coisas vão se organizar. Esse era o sentimento. Que todas as coisas iriam se organizar para uma sociedade próspera, feliz e perfeita. Nessa época também, corroborando ainda com esse sentimento de desenvolvimento, da razão, da prosperidade, corroborando com isso, Darwin ele também lança nesse período o seu livro, A Origem das Espécies. Mas aí, um pouco mais à frente, com a tecnologia em desenvolvimento e já bem avançada, se a gente comparada com o que era antes, o mundo mal tinha já se recuperado das guerras que tinham estourado na Europa, e com a tecnologia já desenvolvida, a gente termina com uma Primeira Guerra Mundial. Após 20 anos da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Porque a humanidade, como eu já havia dito, ela caída, ela sempre procura, ela sempre busca uma época de perfeição, e ela joga as suas perspectivas
muitas vezes, em algo que ela acha que é libertador. E trazendo para o nosso dia recente, né, recentemente nós passamos também por uma pandemia. E, novamente, aquela sensação, né, através das palavras que as pessoas reverberavam, né? A humanidade caída, ela renovou essa esperança ainda durante a pandemia. Qual era o discurso? Agora, quando a gente sair desse período da pandemia, a humanidade vai ser melhor, né? O mundo vai ser melhor. Porque essa época, ela forçou, né, que a gente ficasse dentro de casa. Isso não é só aqui no Brasil, não, no mundo. Então, o homem ele ficou mais propenso à reflexão. Né? E aí a conclusão das reflexões era essa, né? De que nós estamos passando por um momento difícil, né? Que todo mundo está com medo, mas isso vai passar. E quando isso passar, a humanidade vai ser melhor. Né? O homem, ele vai... Não é possível que o homem não tenha aprendido. Né? A natureza, ela respira melhor, a humanidade respira melhor. Só que aí a gente se enganou mais uma vez. Né? O homem caído, ele não tem limites. E aí, no fim já da pandemia, né, oficialmente a pandemia durou 3 anos. Né? Então, 2019, 20, 21, e ali mais ou menos 2022... E a gente está findando já 2023, nem parece, né? Mas faz apenas 1 ano e meio, mais ou menos, em que a gente está livre dela. E aí a gente já engata, né, uma guerra. Rússia e Ucrânia. Depois, Israel e Hamas. Aí a América do Sul, também achando pouco, né? A gente não vê guerra, mas a gente vê o rumor, né? Com a Venezuela querendo invadir ali a Guiana ou Guiana. Então, fica claro que a humanidade caída, ela procura de forma ávida um momento que possa olhar para frente e ter um pouco de esperança. Só que, quando a gente vê que, geralmente, quando o ciclo se fecha, quando inicia um ciclo que ele se fecha, uma guerra. Inicia um ciclo, se fecha, outra guerra. Então, traz esse sentimento de frustração. Mas e nós cristãos? Né? Mediante todos esses acontecimentos, qual deve ser a nossa perspectiva? Né? Nós como os cristãos. Muitas vezes nós como os cristãos, às vezes de forma descuidada, a gente até compra um discurso. Né? O discurso da pandemia ele parecia até bem palatável. Né? De repente o pessoal mude, né? a reflexão, o distanciamento, o fato de você não conseguir nem enterrar uma pessoa que você gosta, embora não tenha morrido do Covid, você não podia nem enterrar. Então, tudo isso dava a crer isso. E, de repente, isso não acontecia. Então, isso trouxe essa decepção. Mas nós cristãos, como é que nós devemos nos comportar nessa situação? Né? Então, eu tinha falado no livro de Romanos, que Romanos ele era um livro uma carta que Paulo escreveu, em que ele tentava ali apaziguar o convívio entre gentio e judeu. Na de Gálatas é um pouco diferente porque inverte. Né? Ele vai tentar apaziguar ali a tensão entre judeu e gentio. Né? Enquanto lá em Romanos os gentios estavam escandalizando os judeus, né, com as práticas. O judeu, por exemplo, não come carne de porco, o gentio come. Então, isso para ele já é um escândalo. Aqui era o contrário. Né? Aqui, a igreja ela queria... os judeus eles queriam impor para a igreja de Gálatas que eles adotassem práticas da lei. E aí a gente pode traçar até um paralelo com hoje. Né? Hoje é o pessoal tentando resgatar essas práticas judaicas, enquanto... Paulo aqui ele escreveu para que nós gentios não adotássemos as práticas judaicas. E a igreja ela tenta fazer isso. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente se situar um pouco na carta aos Gálatas e entrar agora de como nós cristãos nós devemos nos comportar nessa situação em que veio a plenitude dos tempos, que é o nosso tema, né? Vindo, porém, a plenitude
dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então a gente aprende que para a humanidade caída, a plenitude do tempo ainda está por vir. A perfeição ainda está por vir. Para nós, ele já veio. Então, Paulo ele fala aqui no versículo 23, né, mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei. Né? Então, que fé é essa que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando nada mais do que a fé em Jesus. E para isso, a gente vê aqui no versículo 22 que diz assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus, então, através da fé em Jesus. Então, a fé que ele está falando aqui não é qualquer fé, é uma fé em Jesus. Então, Paulo também, ele complementa o versículo 23, lá no versículo 24, que ele diz que de maneira que a lei nos serviu de, aqui a gente leu que a palavra trazida aqui é guardião. Então, a lei ela serviu para nos guardar. E que essa palavra guardião aqui, ela tem um sentido especial, né? Ela está dizendo que esse guardião, na verdade, ele é como se fosse um escravo, tá? Que era responsável pela educação de um filho, especialmente para identificar um mau comportamento dele e punir. Né? Então, ele faz o paralelo com a lei. Né? Que a lei, assim como o guardião, ou o aio, em algumas traduções, ele serve para identificar o mau comportamento e para punir. Né? Então, como o guardião, a lei ressaltava o pecado e punia. Né? Uma outra função também importante do aio era separar e proteger o filho da influência de fora. Então, ele está dizendo aí também que a lei ela serviu para o povo de Israel, né, para separar eles de outras nações, né, com costumes específicos, e a nós também. Então, no versículo 25, vamos para o versículo 25, Paulo diz que, pela fé em Jesus, né, o guardião, ou o aio, não pode nos punir, ou seja, o escravo que identificava, né, o nosso mau comportamento, ele não pode nos punir, mas por causa de Jesus, ele apenas aponta o nosso comportamento. Né? Então você vê que durante esse período aqui ele sempre aponta para Jesus. Ele aponta sempre para Jesus. O versículo 25 ele diz assim, né, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Né? Ele corrobora aqui também com o que a palavra fala lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, que ele diz assim, né? Todos quantos receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E aos que creem em seu nome. Então, já revestido de Deus no versículo 27, né? No versículo 28, ele fecha a ideia do versículo 27, que ele nos informa que Deus não é Deus de rico e nem Deus de pobre. Vamos ver o versículo 27, ele diz assim, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse, de sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Porque o judeu ele tem aquela coisa, né, de nós somos descendência de Abraão, então nós somos herdeiros da promessa. E aí ele diz aqui que não é por ser herdeiro não é por ser descendência de Abraão, né? É por ter Jesus, não é por ser descendência de Abraão, porque os da fé que são os descendentes de Abraão, e por isso que ele diz que não existe mais judeu, nem grego, nem pobre, nem rico, nem escravo e nem livre. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Jesus ele nos tornou herdeiros, ele nos torna herdeiro, né? Não só mais a descendência de Abraão, como nunca foi, mas os da fé. Então, depois de tudo isso, vamos adentrar agora nos nossos versículos chaves, né, que está ali no capítulo 4, no livro de Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Né? Então, aqui também, nós podemos abrir aqui um parênteses. Né? Aqui ele traz a ideia
a ideia do guardião, né? O guardião, o tutor. Volta um pouquinho aqui o versículo 1. Diz assim: digo, porém, o seguinte, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo. É porque lá ele trouxe a palavra guardião, aqui ele trouxe a palavra escravo, mas a ideia é essa, né? De que o herdeiro, quando ainda menor, ele estava ainda sobre os cuidados do escravo, ele estava sobre os cuidados daquele que do guardião que estava lá para identificar e também para punir. Então ele traz aqui, ele volta anteriormente para este versículo. Então, posto que ele é senhor de tudo. Então, de certa forma, o escravo termina sendo senhor, porque o menor ainda está sobre a tutela dele. Então, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos, aos rudimentos do mundo. Então, no versículo 4, que é para onde nós fechamos, diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Paulo aqui ele já identifica, né, que ele já identifica que a plenitude dos tempos está no nascimento de Jesus. Enquanto a humanidade caída, ele procura de tempos em tempos, em eras e eras, essa plenitude que a gente vê por si só, que não se sustenta. Para nós cristãos, nós precisamos ter essa visão, né, de que a plenitude dos tempos, ela foi quando Cristo veio, né, que é aquele momento em que o Pai diz: agora é com meu filho, né, e trazendo aqui para o versículo 1, é como se o pai chegasse lá para o escravo e dissesse: ó, meu filho agora cresceu, ele não precisa mais da sua tutela, ele cresceu, ele agora é quem vai reger tudo. Mesma forma, né, a plenitude do tempo, Paulo ele mostra que é quando Jesus ele veio. Então, quando Jesus nasce, meus queridos, o cosmos ele celebra o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, quando os magos procuram saber onde Jesus está, ele diz: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorar. Então, você percebe, os magos também reconhecem a soberania de Jesus, e eles não só ofertam, como eles também adoram ao Senhor, né? O cosmos, através da estrela que guiou eles, também celebram, né, o nascimento do Senhor. No Evangelho de Lucas, ele registra aqui: uma multidão dos exércitos celestiais louvaram a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens, né? Então, ou seja, onde é que eu quero chegar? Aqui também o mundo espiritual ele faz festa, né? Os anjos eles fazem festa com o nascimento de Jesus. Eles celebram o nascimento de Jesus. O único que estava insatisfeito, na verdade, com o nascimento de Jesus era Herodes, né, que tentou matar as crianças. Então, Deus ele enviou seu filho. Deus enviou o seu filho, o seu unigênito do Pai. Deus não criou Jesus, né? Ele veio, né? Você percebe no texto que diz que ele enviou, ele não criou, ele veio. Ou seja, Jesus ele já existia, né? Ele via seu único filho, e seu filho devia nascer de mulher para poder assumir a forma humana e ficar evidente na próxima. E isso fica evidente na próxima afirmação do versículo 4, diz assim: nascido, no final, né? Diz, nascido sob lei. Então, Jesus ele veio, ele encarnou, ele nasceu sob a lei, né? E isso é identificado, meus irmãos, como a plenitude dos tempos, o tempo em que Deus se faz carne, né? O tempo em que Deus ele deixa o seu trono de glória e vem para cá para nos resgatar quando nós nem merecemos. Essa é a plenitude do tempo. Então, no versículo 5 ele diz assim:
para redimir os que estavam debaixo da lei. Né? Então, como a carta que Paulo escreve aqui está direcionada para o judeu, então ele toca muito nesse aspecto da lei. Né? Então, ele veio para nos redimir, né? Para redimir os que estavam debaixo da lei. Né? Paulo está dizendo que toda a humanidade está debaixo da lei, né? Judeus e gentios, não existe isso. Né? Judeus e gentios estão debaixo da lei. E por estar debaixo da lei, Jesus veio se oferecer para nós, para que nós possamos, através do seu sacrifício substituto, sermos conciliados com o Pai. Amém? Então, no final já do versículo 5, ele diz também, a fim de recebermos a adoção de filhos. Né? Nós sabemos que Jesus ele é o unigênito do Pai, mas que através de Jesus nós nos tornamos filhos. Deus ele nos adota. Né? Então, essa é a maior dádiva. Né? O nascimento de Jesus é a maior dádiva que a humanidade pode experimentar. Né? Ele é identificado como a plenitude do tempo, o tempo em que Deus, em que tudo culminou, tudo ajudou para que o Filho de Deus viesse. Né? Na época, as infraestruturas elas eram bem precárias, mas é como se Deus tivesse organizado tudo. Né? No Império Romano, eles começaram a pavimentar o que a gente entende hoje por infraestrutura. Né? Começou lá com Roma, então eles passaram a pavimentar estradas, canalizar a água. Tudo isso ajudou para que o Evangelho ele fosse propagado, né? Para que o Evangelho crescesse. Então, veja que até nisso Deus preparou, né? Para quando o Messias viesse, pudesse também se propagar o Evangelho com uma certa facilidade. Então, para concluir, meus queridos, eu separei alguns pontos para que a gente possa se alegrar. Né? O nascimento de Jesus, ele é identificado como sendo a plenitude dos tempos, como eu já falei. Né? Através de Jesus, nós somos redimidos da condenação da santa lei de Deus. Né? Porque a lei, a régua de Deus é essa. Né? Se nós quisermos ser salvos pela lei, a gente tem que cumprir ela a cabo, desde a infância, desde quando a gente nasce até onde a gente morre. Então, quando a gente olha assim, a gente não precisa nem entender muito da palavra. Né? Se você falar para qualquer um, a pessoa diz, eu não tenho condições, né, de cumprir nada. Se a régua for essa, eu estou condenado. Se a régua de Deus for essa, eu estou no inferno. Mas aí Jesus, por isso que Deus ele providenciou ali Jesus, né, para morrer em nosso lugar. Porque ele é o único que não tem pecado. Então ele morre em nosso lugar, ele se oferece em nosso lugar. Né? A lei nos conduz a Cristo. Pois ao olharmos a lei, nós concluímos que não temos condições de cumpri-la em sua integralidade. E esse é o padrão de Deus, né? Cumprir a lei. Por fim, devo celebrar o nascimento de Jesus, pois além de nos salvar, né, a gente vê lá registrado que os magos adoraram ele, levaram presente também para ele. Né? Os anjos fizeram festa no nascimento de Jesus. Pastores haviam lá no momento que também foram avisados por um anjo e subiram lá para adorar o Senhor. O cosmo, ele celebrou o nascimento do Senhor, né, com a estrela lá que terminou guiando os magos. O mundo espiritual, os anjos celebraram o nascimento do Senhor, sendo o único insatisfeito com isso tudo, Herodes. Então a gente vê que o único que ficou insatisfeito com o nascimento de Jesus foi Herodes, e que tentou matar todas as crianças. Então, meus queridos, nós precisamos resgatar essa ideia, né, do Natal. Nós precisamos, embora o mundo ele utilize de forma comercial, nós como os cristãos, nós temos o dever, né, de trazer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, que redime o mundo. Né? Não só, isso não pode ficar só no discurso, mas tem que ficar na prática. Né? O nascimento de Jesus, ele quem nos liberta, é ele quem nos salva, é ele que se fez homem. Né? Deus, você já parou para pensar que o Criador se fez criatura, né, para redimir
um bolo de carne que só sabe pecar. Então, Deus ele deixou lá a sua glória e deixou tudo para estar aqui. Isso é para nós celebrarmos. Isso é para nós nos alegrarmos. Aquilo que os profetas do Antigo Testamento falaram, aquilo que eles apontavam, aquilo que o tabernáculo apontava, tudo aquilo a gente hoje pode viver. A palavra diz que eles almejaram viver esse período. Eles almejaram viver esse período da graça. Eles almejaram viver esse período em que Deus enviou o seu Filho. E nós é que temos esse privilégio. Então nós temos mais é que celebrarmos. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por cada um aqui, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, pelas tuas misericórdias, ó Pai, te agradecer porque o Senhor nos resgatou, ó Pai, sem que nós sequer merecêssemos, ó Deus, tu se compadeceste de cada um aqui e nos resgataste, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, ó Pai, que essa mensagem, ó Deus, do teu nascimento, ó Pai, da tua redenção, que ela venha, Senhor, entrar nos corações e que as pessoas entendam que precisa somente de Ti, que precisa da Tua graça, Deus, que precisa das Tuas misericórdias, ó Pai. Nós queremos Te pedir, ó Deus, e para aqueles o qual o Senhor já resgatou, quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, nos guiando, continue sendo com cada um, que o Senhor não deixe que nenhum se desvie, ó Pai, nem para a esquerda, nem para a direita, que possamos permanecer firmes, ó Pai, olhando para frente, ó Deus, que o Senhor possa nos guiar nessa longa e bela jornada, ó Deus, chamada de cristianismo, ó Pai. É assim que eu quero Te pedir e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém?